Santos do Eterno, paz e graça seja com os amados em Yahushua, o nosso Senhor. Mais uma vez meditaremos sobre a santa e gloriosa palavra do Eterno, a qual é espírito e vida para nossas almas. A mensagem que quero compartilhar com os amados tem por título O Ostentador do Orgulho e um subtítulo, O Enigma do Cinturão de Asteroides. O texto base para a mesma se encontra em Ezequiel, capítulo 28, versos de 11 a 19. Os amados analisem o texto à parte. Toda glória, toda honra, todo louvor a Yahu, na pessoa de Yahushua, o nosso Salvador. Santos do Eterno, para se ter uma compreensão apurada das Escrituras Sagradas, é preciso entender a Torá, que a Torá tem 4 faces, e cada uma delas possui 600.000 informações. Cada uma das 4 faces juntas, totalizando um total de 2.400.000 informações. Informações ocultas em código nas 4 faces da Torá. Pois bem, imagine só um número grande de códigos e informações, sabedorias escondidas e contidas nesses textos sagrados, que poucas pessoas sabem destas conhecimentos, destas informações contidas nas 4 faces da Torá. Conhecimento e sabedoria que foi trazido dos chamaíns, e quando foi trazido dos céus, ele foi gravado em tábuas. Exatamente, foi gravado em tábuas, tábuas de safiras, tábuas essas que podiam ser enroladas, como se enrola um pergaminho. E que tipo de tecnologia estamos falando? Tecnologia do jardim do Éden primordial. Então vamos ao que é o ostentador do orgulho: o ouro, ou o planeta dourado, o planeta dos Bineis Ha-Elohim. Simplificando, o planeta angelical. Então você nunca ouviu falar nisso? Pois bem, se nunca ouviu, vai ouvir hoje. E o subtítulo deste tema é O Enigma do Cinturão de Asteroides. A teoria mais aceita para a criação do cinturão de asteroide é a falha do crescimento planetário, que ocorreu durante o início primordial da formação do sistema solar e do planeta que os astrônomos chamam atualmente de Astera, ou Maldek, e que ocupava ou estava se formando no lugar ocupado agora pela trilha de pedra, a qual denominamos cinturão de asteroides. Mas devido à sua massa insuficiente, segundo a astrofísica
e devido à gigantesca influência gravitacional de Júpiter, ele foi fragmentado. Todavia, essa teoria não está correta. Por quê? Pois se tornou óbvio que tanto Marte como o planeta Astera, pai do cinturão de asteroides, possuíam oceanos nos tempos remotos ou na antiguidade e sustentavam a atmosfera. Então a pergunta é, para que planeta que supostamente nunca houve vida tinha atmosfera e água? Bela pergunta. A NASA, há algum tempo atrás, deixou escapar, evidente que, entre aspas, que existem evidências de água em Marte. E isso, meus amados, isso muda tudo. Corretamente, isso muda tudo. Na verdade, corrobora com a Bíblia, como também que Marte foi habitado. Outras perguntas. Por que é que as explorações na Lua foram abandonadas tão de repente? Ou repentinamente? Mas Marte até hoje é explorado. Cerca de 50 anos depois que Neil Armstrong pisou na Lua, Marte continua sendo explorado. Já pensou sobre isso? Já parou para pensar sobre isto? A resposta, meus amados, é muito simples. Eles sabem que nós viemos de lá. Eles suspeitam que originalmente a vida se deu em Marte. E nós somos originalmente de Marte. Por isso que chamamos Adão. Adão, no hebraico, não significa homem, mas humanidade. E Adão vem da palavra Edom, que significa vermelho. E o nome bíblico do planeta Marte é Adamar. Adamar, que tem raiz também na mesma palavra Edom, que significa vermelho. E daí, né? Corrar, Edom. Corrar, Edom. Planeta vermelho. Então, voltando aqui, este corpo planetário que existia entre Marte e Júpiter foi fragmentado em um cataclisma de proporção bíblica. E por quê? Qual o mistério da sua destruição? Então vamos lá. Vamos dar uma paradinha em Astera, ou Maldek, como queiram, ou simplesmente o planeta angelical, o ostentador do orgulho. Prestem atenção. Antes da criação de Adão, existiam civilizações. Civilizações criadas pelo Eterno, nos planetas terrestres criados por Deus. Ao longo das Escrituras Sagradas, tanto a Torá como a Tanar, há referência consistente para os primeiros lugares de habitação
de alguns dos antigos filhos de Deus. Estes anjos construíram habitações na terra, Marte, Astera, Lua e em muitos outros mundos. Os versos de Ezequiel, capítulo 28, verso 13 a 14 dizem: estavas no Éden, jardim de Deus, e no meio das pedras andavas. Todas as pedras preciosas eram a tua cobertura, ou foram feitas as tuas moradas. Andava e passeava de um lado para o outro, em meio às pedras de fogo. Os versos de Ezequiel estão se referindo a rei Lel Ben Shacar. Repito, os versos de Ezequiel estão se referindo a rei Lel Ben Shacar. E essas pedras de fogo são os planetas pelos quais rei Lel passeava e andava. Rei Lel, se referindo aqui no capítulo 28, é chamado de Lúcifer na tradição cristã. Andava entre as pedras preciosas. Kohar. Kohar. Kohar em hebraico é planeta. Quando o rei Lel se rebeliou, Deus colocou-o como profano dos altos céus. Por causa da tua rebelião, da sua rebelião, ele foi destituído de dentre as pedras de fogo. Ou seja, os planetas onde ele reinava sobre os reinos minerais. Evidências da civilização em Marte ainda podem ser vistas. Quanto outras civilizações dos Bineis Ha-Elohim, ou Bineis Ha-Elohim, dos filhos de Deus, foram destruídas completamente, formando o centurião de asteroide. Este era o planeta Astera. Então, quando o rei Lel e seus anjos se rebelaram, Deus destruiu seus lares, seus lugares de habitação, suas moradas, de acordo com as Escrituras Sagradas. E essa destruição foi rápida e decisiva. O sexto planeta terrestre, que Deus chama de Raab, o ostentador do orgulho, foi removido. Deus trouxe um fogo no meio do centro do maior reino planetário de rei Lel. Ezequiel 28, 18. Os irmãos confiram. O planeta Raab explodiu, lançando pedaços de si na atmosfera dos mundos interiores terrestres. Poderosos impactos de asteroides na superfície terrestre de Marte abalaram o planeta, lançando oceanos de lavas ao longo de sua terra. A atmosfera marciana foi lançada rumo ao espaço. Seus oceanos evaporaram devido a esse gigantesco e titânico impacto. E Marte,
possui uma cicatriz enorme, que foi o resultado de um impacto de uma pedra gigantesca resultante da explosão do planeta Astera, ou do ostentador do orgulho. E quanto à Terra? O que aconteceu aqui na Terra? Na Terra, praticamente as mesmas coisas aconteceram, destruindo cidades que existiam aqui antes que a humanidade fosse criada. Isso está lá em Jeremias, no capítulo 4, no versos 23 a 26. O profeta viu as eras anteriores a Adão, anterior à humanidade, e descreveu a destruição na terra. Olhem, preste atenção no que diz Ezequiel. Não havia homens, no hebraico Adão, mas havia cidades que foram destruídas pela ira do Eterno. Uma pergunta: quem habitava essas cidades? Quem habitava essas cidades? Os anjos, os filhos de Deus. Nunca, meu querido, nunca, meus amados, na história, desde a criação de Adão, nunca houve que o homem foi completamente dizimado da terra. Prestem atenção. Nós mesmos somos descendentes de Adão. O exemplo disso foi o dilúvio. O que houve no dilúvio? Houve que Noé e sua família sobreviveram. Nunca na história, desde a criação de Adão, nunca houve que o Eterno destruiu o homem, ou que o homem foi dizimado da face da terra. Os habitantes dessas cidades foram, na verdade, hostes celestiais, angelicais, os Bineis Ha-Elohim, antes da rebelião. Está lá, está escrito: observei a terra, e eis que ela estava assolada e vazia. Os céus não tinham a sua luz. Observei os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei e vi que não havia homens. Ou seja, a humanidade ainda não existia. Mas o que Ezequiel observou? Ezequiel observou uma coisa muito importante. E todas as aves dos céus haviam fugido. Isso. E todas as aves dos céus haviam fugido. Se refere a anjos, a seres celestiais, a seres interdimensionais, aos filhos de Deus. Vi também que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Eterno, diante da sua ira e do seu furor. Todas as cidades estavam destruídas diante do furor do eu sou. E aí surgem as perguntas. Espere aí.
se não tinha a humanidade? Quem construiu tais cidades mencionadas aqui por Iremiá e Anovi? Jeremias. Quem construiu tais cidades mencionadas por Iremiá e Anovi? Por Jeremias. Quando o profeta Jeremias menciona, os céus não tinham a sua luz. Ele está se referindo, ou refere-se à escuridão resultante dos escombros lançados na atmosfera pelo impacto gigantesco de um meteoro que caiu em Yucatán, na Terra, escurecendo os céus. Essa pedra celeste, que fez parte do planeta angelical, era tão grande que enquanto uma ponta tocava a Terra, a outra estava a 10 mil metros de altura. E à medida em que esse pedaço, esse asteroide ou meteoro, essa pedra celestial, se aproximava do nosso planeta, do nosso mundo, a temperatura ia subindo e chegou ao ponto do nosso planeta entrar em combustão espontânea. E o impacto liberou uma energia destrutiva superior a todo o arsenal atômico que o mundo possui hoje. Tudo foi incinerado, transformando o mundo em um deserto caótico. E a terra ficou sem forma e vazia. Se tornou literalmente um caos. Se tornou literalmente um caos, um deserto caótico, como disse o profeta Jeremias. Vi também que a terra fértil, a terra era fértil, a terra fértil se tornou um deserto. Esse impacto resultou na extinção dos dinossauros há 66 milhões de anos passado. Esse impacto resultou na extinção dos dinossauros há 66 milhões de anos passados. Há alguns anos houve uma suspeita em que o asteroide que se chocou em Yucatán era da família Batsina. Muito interessante isso. Um dos grandes asteroides, restante da fragmentação do mundo angélico, chamado de asteroides 298. 298. Classificação essa que nos fornece uma pista muito interessante, pois o número 298, a guimatria, ou gematria como queiram, o cálculo de valor numérico, números das letras hebraicas que o formam, resultam na palavra Iudizar. Sabe o que significa Iudizar? Assassino global. Significa assassino global. Muito bem. Cidades angelicais. Vi também que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam
derrubadas diante do Senhor e do furor da sua ira. Jeremias 4, 23 a 26. Adão, meus queridos, Adão não havia sido deportado ainda para a terra. Adão não havia sido criado. Adão não havia sido feito neste mundo. Isso mesmo. E criou Deus o homem, à sua imagem e semelhança. Adão já existia dentro de Deus, no projeto primordial, bem antes dessa terra ser recriada. Foi depois que Deus o fez aqui. Adão não havia sido deportado ainda para a terra. Ainda não havia sido criado, feito. Mas havia cidades, construções megalíticas aqui. E se Adão e seus descendentes não estavam aqui, quem as construiu? A resposta para esse enigma é simples. As hostes celestiais. Rei Léo Ben Shakar foi o primeiro governante desse sistema solar. No meio das pedras afogueadas andavas. Ezequiel, capítulo 28, verso 14, tem algo muito revelador, muito esclarecedor, uma revelação profunda. Prestem atenção. 9 pedras afogueadas. A primeira, sardônia. A segunda, topázio. A terceira, diamante. A quarta, turquesa. A quinta, ônix. A sexta, jaspe. A sétima, safira. A oitava, carbúnculo. A nona, esmeralda. 9 pedras preciosas. 9 reinos. 9 mundos. Os 9 planetas que compõem hoje o nosso sistema solar. Sim, os 9 mundos que compõem hoje o que chamamos de sistema solar. Ou você imaginou mesmo que essas pedras eram tapetes para rei Léo pisar ou caminhar? No sistema religioso, eles pensam que eram pedras para que andasse,